Lucas tremia, puxando o casaco para mais perto do corpo. O crepúsculo pintava a floresta em tons de roxo e cinza. Ao seu lado, seu irmão mais velho, Marcos, sorria. Preparado para uma aventura? Ele perguntou com os olhos brilhando. Pelo menos, era assim que parecia para Lucas, um garoto de 10 anos com sede pelo desconhecido. A floresta, que começava no quintal de casa, tinha um fascínio irresistível. Armados com lanternas e um espírito aventureiro, eles se embrenharam na mata. Risadas ecoavam entre as árvores, rapidamente engolidas pela escuridão crescente. O cheiro familiar de pinho e terra úmida preenchia as narinas de Lucas. Ele sentia uma emoção, uma mistura de excitação e apreensão. Mal sabiam eles que naquela noite a brincadeira ia acabar mal. Estrelas cintilavam acima deles, distantes e frias. Os garotos haviam montado o acampamento, um forte improvisado de galhos e folhas. O brilho alaranjado da fogueira pintava seus rostos com uma luz bruxuleante. Histórias e piadas se sucediam, pontuadas pelo estalar da lenha queimando. Lucas sentia uma sensação de contentamento, o calor do fogo afugentando o frio da noite. Mas, à medida que a noite se fechava, a floresta parecia se aproximar. Uma estranha inquietação tomou conta de Lucas. O vento sussurrava entre as folhas, não mais um farfalhar brincalhão, mas um grunhido baixo. Marcos, percebendo o desconforto do irmão, jogou outro tronco na fogueira. "Que foi? Tá com medo?" Ele provocou, mas sua voz continha uma nota de preocupação. Um galho se quebrou. Lucas congelou, o sangue virando gelo em suas veias. O som vinha da escuridão além da luz da fogueira. Ele olhou para Marcos, seu próprio medo refletido nos olhos arregalados do irmão. "O que foi isso?" Ele sussurrou, a voz quase inaudível. Lentamente, os dois se viraram em direção à origem do som. A luz da fogueira só alcançava uma curta distância, deixando um muro de escuridão impenetrável além dela. 2 pontos de luz perfuraram o breu, brilhando com uma intensidade sinistra. Os olhos piscaram, e Lucas sentiu um arrepio na espinha. Aqueles não eram os olhos de nenhum animal que ele já tivesse visto. Eram inteligentes demais, cheios de malícia. A criatura se moveu então, entrando no círculo de luz da fogueira. Era um lobo, mas maior do que qualquer um que ele pudesse imaginar. "Corre!" Marcos gritou, se levantando num pulo. O feitiço estava quebrado. Lucas reagiu por instinto, a adrenalina correndo por suas veias. Eles dispararam através do mato, galhos chicoteando seus rostos. Lucas podia ouvir a criatura abrindo caminho pelas árvores atrás deles, sua respiração pesada em seu encalço. O terror dava velocidade aos seus pés, mas a floresta parecia se estender para sempre. Lucas tropeçou e caiu, sem fôlego. Marcos o puxou pelos braços. "Vamos, temos que continuar!" Eles correram até seus pulmões queimarem e suas pernas implorarem por misericórdia. Finalmente eles chegaram em casa, entrando pela porta dos fundos e a fechando. Se está gostando do vídeo, por favor, deixe o like, comente e por favor inscreva-se no canal. A porta dos fundos se fechou com um estrondo atrás deles, o som ecoando no silêncio repentino. Lucas se apoiou na parede, ofegante, o peito apertado pelo medo. Eles haviam conseguido, mas o terror persistia, denso e sufocante. Marcos lutava com a fechadura, as mãos trêmulas. A casa, geralmente um refúgio de calor e segurança, de repente parecia vulnerável. Cada rangido e gemido pareciam amplificados, causando arrepios na espinha de Lucas. Um baque surdo contra a porta fez os dois pularem. Marcos agarrou um pesado atiçador de ferro fundido ao lado da lareira, o queixo firme em determinação. "Sobe!" Ele sibilou,
brandindo a arma improvisada. Lucas não discutiu. Ele subiu as escadas correndo, os pés batendo nos degraus de madeira. Seu quarto, geralmente um santuário, agora parecia uma jaula. Ele se jogou contra a porta, tateando a fechadura. Clique. Ele estava seguro, por enquanto. Os sons das batidas lá embaixo estavam abafados, mas não menos aterrorizantes. Cada estrondo e baque enviavam tremores de medo através dele. Ele enterrou o rosto no travesseiro, tentando bloquear os sons, o medo. O tempo parecia ter parado. Os primeiros raios de sol já filtravam pelas cortinas quando Lucas finalmente abriu os olhos. Ele estava deitado na cama, o corpo rígido e dolorido, a mente ainda repetindo os horrores da noite. A lembrança de olhos brilhantes e dentes à mostra lhe causou um arrepio na espinha. Ele desceu as escadas pé ante pé, o coração batendo forte com uma mistura de medo e apreensão. A casa estava silenciosa. O único som era o tic-tac suave do relógio de pêndulo no corredor. Ele encontrou Marcos dormindo no sofá, o atiçador de ferro ainda agarrado em sua mão. O alívio o inundou, tão intenso que era quase doloroso. Eles estavam seguros. Mas, ao olhar para o irmão, o rosto pálido e abatido, ele sabia que a noite havia deixado marcas. A vida continuou, como sempre acontece. Os dias ficaram mais curtos, o ar ficou mais fresco com a aproximação do outono. Mas a lembrança daquela noite persistia, uma sombra que seguia Lucas por toda parte. Ele não conseguia olhar para a floresta sem sentir um arrepio de medo. As árvores antes familiares agora pareciam ameaçadoras, guardando segredos que era melhor deixar adormecidos. Seus sonhos eram assombrados por olhos brilhantes e o som de uma respiração pesada. O medo estava sempre lá, à espreita logo abaixo da superfície. Os sussurros começaram sutis a princípio. Boatos se espalhavam pela pequena cidade, histórias de avistamentos estranhos na floresta, ruídos inexplicáveis à noite. As pessoas falavam em voz baixa, seus rostos marcados por uma mistura de medo e fascínio. Lucas e Marcos mantiveram sua própria experiência em segredo, temendo descrença ou, pior, ridículo. Certa tarde, enquanto vasculhava a livraria local, Lucas se deparou com um volume empoeirado, esquecido em uma prateleira. O título lhe causou um arrepio na espinha. A Besta da Floresta de Blackwood, lendas locais e histórias sombrias. Ele devorou o livro, seu sangue gelando ao ler histórias de uma criatura que espreitava na noite. O livro confirmou o que Lucas já suspeitava no fundo de seu coração. Eles não estavam sozinhos. A criatura era real e ainda estava lá fora, à espreita nas sombras, esperando por sua próxima vítima. A constatação trouxe um novo nível de medo, uma sensação constante de angústia. Lucas se tornou retraído, sua juventude exuberante substituída por uma vigilância silenciosa. Ele evitava a floresta, seu antigo playground agora uma fonte de terror. Ele aprendeu que algumas coisas são melhores não serem perturbadas, que alguns segredos são terríveis demais para serem compartilhados. Ele carregava a lembrança daquela noite consigo, um fardo e um lembrete da fragilidade da vida. Os anos se passaram. Lucas cresceu, mas a lembrança daquela noite nunca se apagou. Permaneceu como uma lembrança austera da escuridão que se escondia sob a superfície do ordinário, um testemunho do poder do medo. Ele aprendeu a conviver com isso, a compartimentá-lo, a mantê-lo trancado em um canto escuro de sua mente. Ele nunca se esqueceu das lições aprendidas no coração da floresta de Blackwood, e embora nunca mais tivesse se aventurado na mata, ele sabia que a criatura, a lenda, seria para sempre uma parte dele. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o like, comente o que achou do vídeo e
por favor, inscreva-se no canal, isso realmente me ajuda muito. E lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.